Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A partir de agora, começa para todo o Brasil mais uma edição do programa Pauta Aberta. E você fica bem informado com a gente na próxima meia hora. A Fundação Oswaldo Cruz está realizando testes para o tratamento da Covid-19 com o uso da vacina BCG, que protege crianças contra formas graves de meningite e tuberculose. O objetivo do estudo é reduzir o impacto da doença em profissionais de saúde. Com o início da pesquisa, o Brasil se junta à Austrália, Espanha, Reino Unido e Holanda. Serão recrutados cerca de 10 mil voluntários. Para participar, o voluntário não pode ter contraído a doença. Nenhum país participante possui resultados preliminares. E a companhia alemã BioNTech está produzindo uma das mais promissoras vacinas contra a Covid-19. Um dos pesquisadores à frente das testagens afirmou que tudo deve voltar ao normal somente no fim de 2021. O cientista disse também que o impacto das vacinas vai crescer rapidamente no meio do ano que vem. Na semana passada, a BioNTech e a Pfizer anunciaram que resultados preliminares apontaram eficácia de 90% da imunização. Apenas um dia após seu lançamento, o Pix já conta com mais de 1 milhão de usuários. Veja como funciona esse novo sistema de pagamento instantâneo. Uma transferência bancária tradicional feita por TED ou DOC pode levar algum tempo até ser concluída e o dinheiro entrar na conta do destinatário. Um boleto bancário também tem o tempo de compensação. Mas o Pix, sistema criado pelo Banco Central, permite pagar ou enviar dinheiro de forma instantânea. Com o aplicativo, pessoas e empresas podem concluir transações em questão de segundos, 24 horas por dia, inclusive em feriados e fins de semana. Toda a transação do Pix, antes de você confirmar, vem na sua tela do seu telefone celular todos os dados do recebedor. Então é muito importante que antes de confirmar o Pix, você vê de fato que você está endereçando o Pix para o destinatário correto. Então também tem esse papel educativo aí da parte do pagador. O aplicativo do Pix é oferecido pelos bancos ou pelas instituições financeiras onde o consumidor tem conta. O usuário cria uma chave de acesso que pode ser com o CPF ou CNPJ, e-mail, número de celular ou mesmo com um código aleatório, caso a pessoa não deseje compartilhar informações pessoais. A chave é como se fosse um apelido, um atalho que identifica os dados da conta. Pessoas físicas podem criar até 5 chaves e empresas têm um limite de até 10 chaves. Ter uma chave não é obrigatório e não impede que a pessoa receba um Pix, por exemplo. O Banco Central garante a segurança do sistema. Só cadastre sua chave em ambiente logado, tenha cuidado com links que vêm em SMS, com links que vêm em e-mail, então é mais uma questão. A segurança aqui do Pix tem a ver com o usuário final, não tem a ver com o meio de pagamento em si. Nos estabelecimentos comerciais, o uso do Pix é simples. A loja fornece um QR Code, um código parecido com esse aqui. Basta aproximar a câmera do celular, confirmar, autenticar e pronto. O pagamento é instantâneo. O Pix faz parte de uma tendência mundial de digitalização das transações. Países como a Suécia e a China já utilizam sistemas semelhantes. Você tem vários mecanismos de utilização de dinheiro de forma digital que vão sendo feitos em experiências em vários países. Na medida que isso ganha prática, você talvez em mais alguns anos não reconheça mais esse sistema de pagamento de tirar dinheiro do bolso e pagar, que é o que a gente estava acostumado. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, disse acreditar que os ataques virtuais sofridos no dia das eleições têm motivação política e apontou a ação de milícias digitais. Segundo ele, houve uma atuação articulada para tentar desacreditar as instituições do país. Barroso, no entanto, afirmou que os ataques foram neutralizados e não tiveram relação com o atraso na divulgação dos resultados. E agora um dado um tanto quanto preocupante e alarmante também. A Fiocruz divulgou que aumentou o consumo de cigarros durante a pandemia. Esse número chega em torno de 34%. Antes da pandemia, esta dona de casa fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Hoje são 4 maços, às vezes 5. Fumo muito mesmo. Quando eu estou sem dinheiro, eu me fico desesperada, procuro tomar emprestado, vendo tudo que tenho. Mas meu cigarro não fico sem ele, não. Uma pesquisa feita pela Fiocruz durante o período da pandemia revelou que 34% dos fumantes brasileiros aumentaram o consumo de cigarro. E este aumento está relacionado à piora dos quadros de depressão, ansiedade
e insônia. E alguns encontram refúgio no uso do cigarro, ao qual, por sua vez, o tabaco, propriamente dito, ele libera uma substância química, que é a nicotina, responsável pela sensação de bem-estar, pela sensação de tranquilidade. Esta outra dona de casa fuma há 37 anos. Ela também aumentou o consumo de cigarro durante a pandemia. Eu acho que vou ficar mais dentro de casa, sem ter contato com muita gente. Só fica eu e a menina aqui, eu acho por isso. Eu já fiz tratamento para parar, mas não consegui. A pneumologista Ana Tereza Rocha alerta para os riscos do consumo de tabaco. Com potencial de adquirir uma doença com gravidade nos pacientes com comorbidades, como doenças respiratórias, o DPOC, a doença fibrótica crônica. Óbvio que é muito mais importante a pessoa pensar que é uma oportunidade de parar e não aumentar o consumo. Você sabia que respirar pela boca pode trazer sérias consequências para a saúde? Esse problema, cada vez mais comum em crianças, pode deixar sequelas físicas e levar a dificuldades na aprendizagem. A Flávia respirava pela boca quando era criança, tinha voz fanha e sofria com infecções respiratórias. Descobri que eu estava com as amígdalas inchadas, né? Com adenoide, sinusite, rinite, e aí foi preciso todo um trabalho multidisciplinar, né, tanto com otorrino, dentista. A criança começa a respirar pela boca por causa de infecções ou inflamações respiratórias, como sinusite, rinite, por desvio de septo ou por um aumento exagerado de estruturas do nariz. Se esses problemas não forem resolvidos, a criança pode desenvolver mais doenças respiratórias, já que o nariz filtra as impurezas do ar, mas a boca não. Além disso, ela pode ter sequelas físicas, como um rosto mais alongado, uma postura curvada e a boca aberta. O céu da boca, ele começa a ficar em forma de ogiva, ele fica ogival, ele vai ficando mais fundo para poder permitir a passagem do ar. Além disso, respirar pela boca faz com que o corpo forneça menos oxigênio ao cérebro. A criança pode dormir mal e ter dificuldades na escola. Elas chegam muito para o profissional de saúde mental com a queixa de distúrbio de aprendizagem. São crianças nessa idade pré-escolar que, em geral, estão sendo alfabetizadas e que não conseguem acompanhar a escola. Como qualquer pessoa, quem não dorme direito, uma criança com essa obstrução não consegue dormir direito, é muito comum escutar queixas de que elas babam à noite ou roncam muito e acordam muitas vezes à noite porque elas não conseguem respirar direito. Então, quem não dorme direito não funciona direito de dia. O tratamento deve ser multidisciplinar, com fonoaudiólogo, otorrino e dentista especializado. Reconhecer a síndrome e tratar o quanto antes previne complicações e garante qualidade de vida. E nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você vai acompanhar a história do pequeno Bernardo. Esse daí, ó, ele tem uma doença rara e o tratamento é caro e não é feito aqui no Brasil. Mas a família, com muita fé e esperança, busca recursos para salvá-lo. E ainda, aplicativo de celular auxilia quem tem algum tipo de deficiência a se locomover com mais facilidade. Em instantes, voltamos já. Novembro é o mês de conscientização e prevenção ao câncer de próstata. Não é nenhuma novidade que quando o assunto é ir ao médico, os homens fogem. O problema é que a falta deste hábito representa um risco para a saúde. Qual foi a última vez que você procurou um médico? As mulheres com certeza vão responder que não faz muito tempo. Agora, quanto aos homens, a resposta é outra. O Marcos, por exemplo, fugia do médico. Um susto fez ele mudar de ideia. Tive um problema de anemia muito sério, devido a uma cirurgia que eu tinha também, né, que agravou ainda mais esse meu problema, uma cirurgia do intestino. De 13 anos atrás, e uma vida sedentária e de uma má alimentação. O pior é que as estatísticas comprovam que os homens não gostam de ir ao médico. No Brasil, quase 40% dos homens com até 39 anos e 20% com mais de 40 só procuram atendimento quando se sentem mal.
Essa médica explica que a falta desse hábito é cultural. Já lá da nossa época das avós, tinha-se aquela crença que o homem ele era mais forte, ele era o provedor da casa, então ele não podia muito reclamar, tinha que estar sempre tudo certo, reclamar era coisa de mulher. Então a gente ainda carrega muitos vestígios da nossa cultura. Nós ainda temos uma prevalência de uma sociedade um pouco mais machista, onde o homem ele não é desde criança habituado a procurar. E também a menina, ela menstrua. Menstruando, ela precisa o quê? Fazer a consultinha dela no ginecologista lá desde a adolescência, então a mulher já vai criando esse hábito. Mas procurar o médico somente quando tem algo errado é um risco para a saúde do homem. Quando a gente pensa na saúde do homem, quais são as principais coisas que o acometem? A saúde mental, o estresse, as DSTs, a hipertensão, a diabetes, o câncer e o infarto. Todas essas a gente consegue trabalhar através da manutenção da saúde. Então, realmente, estar com seus exames regularizados, ver sempre a cada 6 meses ou pelo menos uma vez ao ano, fazer a reposição, identificar esses pequenos pontos e tratar antes que isso vire um diagnóstico de doença é fundamental. O ideal é fazer exames de rotina a partir dos 30 anos de idade, pelo menos uma vez por ano. Mas se você anda fugindo da consulta, comece a mudar alguns hábitos. Cigarro é mais prevalente no homem, o álcool é mais prevalente no homem também. Então, eliminar esses 2 vícios, ou pelo menos diminuir em grande parte, ajuda bastante. A prática regular de atividade física, a manutenção de uma boa dieta, de uma atividade física regular e procurar se estressar menos. Com essas pequenas dicas, a gente já elimina uma grande parte das doenças que acometem os homens. O Marcos aprendeu que prevenir é o melhor caminho. Eu faço exames de rotina de 3 em 3 meses de sangue, eu sempre estou buscando ver se está tudo certo junto à minha médica. Sempre estou pensando assim, como é que eu quero estar quando eu tiver meus 70, 80, 90 anos, sabe? Rafa, são dicas importantes aí que a médica disse, né? E de certa forma não vale só para o mês de novembro, né? Vale para todo o ano. Vale para o ano inteiro e até puxando a orelha de nós homens, né? Que como mesmo você disse aí no começo da reportagem, a gente tem esse certo receio, esse preconceito de ir em médicos, principalmente quando se trata de exame de próstata, ainda tem toda aquela brincadeira, toda aquela graça, enfim, que afasta mais os homens ainda, né? Mas, infelizmente, quando o câncer chega, né? A gente sabe que é melhor prevenir ou se... Infelizmente, a pessoa é acometida pelo câncer, que seja detectado isso logo no começo, para que a cura seja a mais rápida possível, né? Com certeza, né, Rafa? E a gente continua falando de saúde, mas agora voltado para as pessoas com algum tipo de necessidade especial. Elas enfrentam várias dificuldades no dia a dia, principalmente quando o assunto é acessibilidade em locais públicos. Mas olha só que iniciativa bacana está surgindo para ajudar essas pessoas. 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, mas quando falamos em acessibilidade, os números preocupam. Menos de 5% das calçadas do país são acessíveis. E essa é só uma das dificuldades que o Miguel, que é cadeirante há 4 anos, enfrenta todos os dias. A maioria dos comércios tem um degrau, tem uma escada, então é muito chato. Você vai pegar um elevador, tem elevador que tem degrau, que o elevador não é plano, não é fácil de acessar. Então você tem que empinar a cadeira, você tem que ter força física, né? Você tem que ter um esforço além do que você já faz todo dia. E uma das formas de auxiliar quem tem algum tipo de deficiência a se locomover com mais facilidade está na palma da mão. É um aplicativo de celular onde é possível avaliar a acessibilidade de qualquer lugar do mundo. O aplicativo é gratuito e foi idealizado pelo Bruno, que também é cadeirante e conhece bem essas dificuldades. Quero ir numa doceria ou no hotel. Eu não sei, antes de sair de casa, como é que eu acesso naquele lugar, se ele tem um atendimento prioritário, se eu vou poder permanecer lá, se vai ter um banheiro para cadeirante. Então, o Guia de Rodas, o aplicativo é uma ferramenta colaborativa em que qualquer pessoa, com ou sem deficiência, pode avaliar a acessibilidade dos lugares por onde passar em até 30 segundos.
O Miguel já utiliza a ferramenta e garante que é muito simples. Acompanhamos a avaliação de um ponto turístico de Curitiba, o Mercado Municipal, que já fez várias adaptações ao longo do tempo. A maioria das ferramentas de pesquisa da internet, elas te dão muitos resultados e você acaba perdendo o foco. Então o aplicativo é mais específico, você quer ir num lugar, o local já foi acessado por outro que teve a mesma dificuldade que você vai ter, ele já deu opinião positiva, negativa, então me ajuda muito o aplicativo. Ao longo de todos os anos, com as reformas que ocorreram dentro desse período, sempre foi pensado em acessibilidade. Hoje nós temos em praticamente todos os acessos do mercado municipal as rampas, né? Os banheiros contam com espaços específicos, né? Assim como os elevadores, né? Para poder que essas pessoas tenham acessos tanto no andar de cima quanto no baixo e assim sucessivamente. Acessibilidade é muito mais do que o cumprimento de normas. Acessibilidade é um diferencial estratégico para os negócios, para receber bem todas as pessoas em qualquer fase da vida. Olha, Rafa, como disse o Bruno, né, a acessibilidade é muito mais do que cumprimento de normas, né? A gente precisa ter essa preocupação constantemente, em todos os lugares. Paty, não sei se você concorda comigo, mas o Brasil melhorou muito com relação à acessibilidade nesses últimos anos, né, a gente pode dizer. Mas ainda falta um pouquinho, né? Até certos locais, hoje em dia, a gente observa que não tem nenhum tipo de acessibilidade, o dono do local, o próprio estabelecimento ficam mal vistos, né? E aqui eu vou lançar, não digo nem uma polêmica, mas é mais pra gente pensar. É louvável hoje a iniciativa dos cinemas, de uma forma geral. Todos têm acesso, todos têm um local certo para os cadeirantes. A única coisa que às vezes eu penso quando eu vejo no cinema é que o local para o cadeirante normalmente é muito próximo à tela. Às vezes eu fico pensando, eu falo, como que a pessoa vai conseguir também? Então, acho que, claro, a iniciativa é super louvável, mas talvez melhorar um pouquinho o local também para eles verem, né? Com certeza. É verdade. Agora você vai conhecer a história do Bernardo, que sofre de uma doença rara no cérebro. A única esperança para o menino ter uma vida normal é uma cirurgia. O problema é que ela não é realizada no Brasil. O Bernardo tem apenas 5 anos de idade e já luta contra uma doença rara, a epilepsia gelástica, que provoca risadas descontroladas e involuntárias, além de crises convulsivas. Desde o nascimento, a mãe percebeu que tinha algo errado, mas o diagnóstico veio só aos 3 anos de idade. Conversei com o médico e falei, por favor, eu preciso de algum exame que possa identificar o que o meu filho tem. Foi quando ele pediu essa ressonância magnética e na ressonância apareceu esse tumor, que é um tumor no hipotálamo, que está em torno de mais ou menos 3 centímetros, que ali está incomodando um pouquinho, né? Que é o que torna ele ter essas crises de riso. Depois do diagnóstico, começou uma nova batalha. Para ter uma vida normal, Bernardo precisa fazer uma cirurgia, que só pode ser realizada na França devido à gravidade do caso. O custo é alto e a mãe está desempregada, mas ela não tem poupado esforços para arrecadar o dinheiro. Nós precisamos, né, de R$200 mil para poder levar ele para a França, né, para ter essa cura. O que nós estamos fazendo? Rede social, né? Tem ajudado bastante esse começo, né, dessa campanha. As ações foram feitas, tem o jogo de futebol que nós fizemos. Estamos fazendo rifas, tem bastante gente nos ajudando. Mas, a princípio mesmo, são as redes sociais. É claro que nesse processo tão difícil, a fé tem sido essencial para trazer força para a família e, principalmente, esperança. Tenho fé, ele já está nas mãos do nosso poderoso, que a gente sempre pede a Deus, né? E ele vai voltar de lá curado, se Deus quiser. Eu acredito muito em Deus e sempre pedindo, desde que ele nasceu, para que a gente tenha essa cura, que é o que vai ficar dele. O importante, como a gente viu aí na reportagem, é nunca perder a fé e a esperança. E o Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E se você quiser rever as reportagens que foram exibidas neste programa, como essa que nós acabamos de mostrar, do Pequeno Bernardo, você pode acessar aí o nosso canal no YouTube, o endereço está aparecendo aí no seu vídeo. Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção. Fique bem, fique em paz. Tchau. Tchau, tchau.